Quantas vezes a gente se vê apegada naquele pensamento de o que os outros vão pensar? Naquele medo de, e se eu for no cinema sozinha, se eu for num café, ou se eu for num show, o que as pessoas vão pensar? E se eu mandar aquela mensagem que eu tô com vontade? O que o outro vai pensar? Sabe, um medo de algo que só existe na sua cabeça. Porque a verdade é que ninguém não tá nem aí pra você. Oiê, eu sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos. Um lugar onde a alma fala e talvez você se escute também. Gente, esse tema tá rondando muito a minha cabeça sobre esse medo, né? Porque na verdade é um medo, é uma comparação, é uma autossabotagem que a gente vai criando por vozes da nossa cabeça que fica criando paranoia que nem existe, de algo que nem aconteceu. E, enfim, e eu vejo o quanto esse medo todo que a gente tem, essa preocupação do que o outro vai pensar, de como isso acaba piorando ainda mais a situação. Porque se você agisse da forma que você tem que agir, com toda a sua autenticidade, com toda a sua verdade, sem querer performar, sem querer parecer ser algo que você não é, mas ser apenas o que você é, como isso atrapalha e piora tudo e destrói tudo. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho uma história pra falar, mas antes dela eu vou falar uma coisa. Por exemplo, esse tempo atrás, minha prima tava tipo assim, não posso ficar mandando muita mensagem pro boy que eu tô afim, porque senão ele vai achar que eu tô emocionada, que isso, que aquilo. E tipo, cara, manda mensagem. Não vou mandar bom dia, porque senão, o que a pessoa vai ficar pensando? Vai pensar que você só mandou um bom dia. Qual que é o papel do bom dia? É um bom dia, você desejou um bom dia pra pessoa. E se a pessoa interpretar aquele bom dia como uma outra coisa, cara, ela não te merece. Ela não merece estar na sua vida, sabe? Eu vejo quantas coisas são tão simples e a gente complica pra caramba. Eu não tô falando isso porque, tipo, minha prima ou porque minhas amigas vêm me contar a história, porque isso acontece comigo também. E eu vejo quanto eu faço burrada quando eu deixo o medo me tomar. Ao invés de eu só agir como eu quero, como eu tenho vontade, dar voz ao meu desejo. E o desejo aqui não precisa ser só na conotação sexual, gente. É o desejo, é a vontade. O que eu quero naquele momento. A vontade do meu corpo, da minha mente, da minha criança interior, sei lá, que seja, da minha criança adulta também, que seja. É só uma vontade. E não significa mais do que é. As coisas acabam ficando maiores do que elas são de fato, porque a gente dá esse peso. E não precisa dar esse peso. Por exemplo, histórias de quando a gente dá voz a esse medo e a nossa insegurança e acaba se tornando um problema maior do que deveria ser. Tem um tempo atrás eu tava ficando com uma menina e ela era um pouco mais nova que eu. E, tipo assim, eu nem aparento ter a idade que eu tenho. Até então não era um problema, não tinha sido um problema, até então eu não estava levando isso em consideração nem pensando sobre o assunto. Mas o que aconteceu? Ela me convidou para ir no aniversário do amigo dela, que ia ser num karaokê, sei lá. E foi uma coisa nova para mim, porque eu acho que eu tô muito mais acostumada a trazer as pessoas pro meu convívio e não o contrário. Eu apresentar os meus amigos, porque eu não tenho problema com isso, porque acho que por morar longe da minha família, eu meio que faço com que os meus amigos sejam a minha família. Então, é natural pra mim querer apresentar as pessoas, principalmente se eu tô conhecendo alguém, e alguém que eu acho que vale a pena, e que, enfim. E mesmo assim, se não vale, mas que eu vejo que pode surgir pelo menos uma amizade ali,
eu acho legal apresentar para os meus amigos, para as minhas amigas. E ia ser ao contrário, e eu acho que eu não tô acostumada com isso. Isso me gerou uma insegurança. Uma por pensar assim, vai ter pessoas da idade dela lá. E eu sou um pouco mais velha. E tipo, cara, que bobagem. Que bobagem. Não era como se eu estivesse tipo, ficando com uma adolescente. Não era. Não era isso o ponto. Até porque eu não faria isso, né? Não tá nem em xeque assim na minha vida. Mas aí o que que aconteceu? A menina tinha me convidado pra ir lá no karaokê e tal, só que antes eu tinha um compromisso. Eu tinha até convidado ela pra ir nesse compromisso. Enfim, o lançamento do filme do amigo e tal. Aí eu ia com outras amigas, uma galera e tal. E não deu pra ela ir, mas ela falou assim: ah, vamos, a gente se encontra lá. Tudo bem por você? Tudo bem, ótimo. Fui lá, fiz meu rolê, curti o filme do meu amigo. Aí depois a gente ainda foi comer com a galera. Aí a gente acabou bebendo. Talvez esse foi o meu erro. Ter bebido antes de ir. Aí a gente bebeu, tá? Tava animada, não sei o quê. E todo mundo foi indo embora. E daí sobrou só a minha prima e mais uma amiga minha. E eu insegura, e eu, né, óbvio, a gente tá entre amigas ali, a gente expressa a nossa segurança. Eu cheguei a comentar, falar, ai, gente, tô meio insegura, não sei o quê, né? Sei lá, menina mais nova, então a galera vai ser da idade dela. Sei que no meio do rolê, a minha prima e essa amiga falou, não, a gente quer um after agora. Então a gente vai com você, porque a gente gosta de karaokê, então a gente vai com você. E ao invés de eu falar, não, gente, nada a ver vocês irem, tipo, não faz sentido vocês irem. A menina chamou pra eu ir no aniversário, tipo, é o aniversário do amigo dela, não é como se fosse uma balada. É um aniversário e tal, não vai ser legal. Mas não, o que que eu fiz? Dei voz à minha insegurança e eu falei, bora! E daí eu acho que a gente já tava no Uber, não sei, aí me veio um lapso de sanidade, uma pequena sanidade ali, eu resolvi mandar uma mensagem e falar, tudo bem se eu levar umas amigas? Só que eu não falei quantas, só falei umas amigas, aí fica parecendo que é um bonde, né? Mas na verdade eram só duas, era minha prima e uma amiga. E não vi mais o celular, eu não vi. Aí a gente chegou lá, a gente se perdeu e não achava a sala, porque era daqueles karaokê que eu nunca fui. Eu nunca fui num karaokê assim, que é de sala, fechado e tal. Enfim, eu achei que. Eu não sei o que que eu achei, na verdade eu nem sei o que eu pensei. Eu tava já altinha e a gente rindo, eu tava rindo das gurias porque a gente tava se perdendo, porque era tipo um labirinto, e daí eu achando tudo muito engraçado, até que elas acharam a porta. E daí eu chegando atrás delas, elas muito mais na minha frente, elas assim fazendo rinha pra ver quem ia abrir a porta primeiro. E daí, no mínimo de noção assim que eu tive na hora, eu fiquei assim, nada a ver elas abrirem a porta, né? Quem tem que abrir a porta sou eu, que eu que fui convidado, não elas. Mas na verdade eu tinha que mandar uma mensagem, né, pra falar: olha, eu tô aqui, cheguei. Gente, eu não sei o que passou na minha cabeça, eu sei que eu só fui vivendo a vida. Quando eu vi, eu já tava abrindo a porta. No que eu abri a porta, os guri entraram atrás de mim. Aí, na mesma hora que eu abri a porta, eu já me toquei do quanto aquilo foi sem noção da minha parte. E daí eu vi a menina, e a menina olhou com a cara, tipo, caralho, que tá acontecendo? E daí acho que minha prima também percebeu, ela já veio, não, não, tudo bem, a gente vai embora, não tem problema. Tipo assim, gente, se durou 1 minuto, foi muito, tudo isso. Aí eu comecei a pedir desculpas, aí eu peguei meu celular e vi a mensagem, tava assim, não, não seria legal, né, trazer as pessoas, aí eu, então, eu vi a mensagem só agora. I'm so sorry. Enfim, pedi desculpa, né, pedi desculpa por ter aberto a porta ali, nada a ver, e também por ter visto a mensagem só naquele momento. Aí eu só falei, ah, vamos lá fora, pra eu te apresentar as meninas antes delas irem embora. Aí a gente foi, aí eu apresentei, as meninas foram embora, tipo, foi muito rápido, e a menina tava puta, com razão. Com razão, não tira o mérito dela. Enfim. E daí eu percebi que ela tava desconfortável, até, enfim, me ofereci pra. Falei, você quer que eu entre lá?
falo com seu amigo, peço desculpas. Voltei. Meu vizinho veio devolver o colchão, que eu tinha emprestado, e daí eu tive que pausar o vídeo, mas é isso, voltamos. Enfim, eu me ofereci pra pedir desculpas pro amigo dela, porque eu não tenho problema em me desculpar, em reconhecer quando eu erro. E eu acho até eu admiro, na verdade, quando as pessoas são assim como eu sou, de reconhecer o erro e admitir, assumir. Porque, cara, vai negar uma coisa que você já fez merda, só assume. Já foi. Enfim, acabei pedindo desculpas, mas eu percebi que ela ainda estava desconfortável com a situação e não ia ser legal mais, tipo, tá tudo bem. E o que eu achei legal é ela ter bancado isso, ter bancado, tipo, ó, não tô confortável. E eu também, no meu lado, que eu poderia ter agido mais sem noção ainda e ficado, mas não, eu falei, então eu vou embora, tá bom? É melhor assim, se prefere. Ela, eu prefiro. Eu falei, então tudo bem. Peguei, abracei ela e fui embora. Vou fazer o quê? A merda já tava feita. Você vê, uma coisa assim, foi um medo irracional, que tipo, não tinha motivos. É um medo que só tava na minha cabeça, nem tinha passado na cabeça da guria. E mesmo se tivesse passado, tipo, a pessoa nem falou disso. A gente cria umas coisas, umas paranoia que não faz sentido nenhum. E daí é quando a gente piora as coisas. Ao invés da gente ser só autêntico e bancar. Bancar aquilo. Você aceitou o convite? Vai, sozinha. Não sou grudada com as pessoas? Ai, tô com vontade de ir num café. Ai, não vou porque minhas amigas não querem ir, não tem tempo pra mim. Ai, que eu não tenho amiga, minhas amigas não fazem nada comigo. Vai sozinha, caralho. Ai, porque não sei o que, não sei o que lá. Eu quero ir no show, mas minhas amigas não têm dinheiro. Você tem dinheiro? Então vai. A gente não nasceu grudado com ninguém, cara. Vai e faz as coisas sozinha. Para de ter medo. Ai, mas o que as pessoas vão pensar se me ver sozinha? Não vão pensar nada. Tá todo mundo aqui, ó, na própria mente. Todo mundo reparando o próprio umbigo. Todo mundo com a mesma paranoia que você. Ai, o que as pessoas estão pensando de mim? Todo mundo querendo performar. Ninguém tá nem aí pra gente. E a partir do momento que a gente assume isso conscientemente, que ninguém tá nem aí pra gente, parece que aí a vida começa a ficar mais leve. E ela é leve, ela deveria ser leve. O tempo inteiro, desde o início, mas não. A vida não fica leve porque a gente coloca esse peso, um peso maior do que ela tem. Uma coisa que eu tenho feito muito e tipo assim, eu tenho ficado tão feliz, que é bancar meus desejos, bancar minhas vontades. Se eu tô com vontade, por exemplo, de mandar mensagem pra alguém, sei lá, um ex-afeto, sei lá, tô com tesão, que seja, tô com vontade, eu vou mandar mensagem, eu vou mandar. Aí vai da pessoa aceitar ou não o meu convite. Vai da pessoa não querer bancar o próprio desejo dela, se é que ela quer ou não, porque daí o desejo dela pode ser não querer, como pode ser querer. E mais uma vez aquela frase, né, que eu falei lá no início, só é vergonhoso se você sentir vergonha. Se você não sentir vergonha, não é. Se você colocar peso, aí vai ser foda. Aí você vai ficar, sabe aquele meme, aquela trend que o povo tem uma música, não sei o que, aí o povo faz assim. Quando eu lembro não sei o que, aí faz assim. Quando eu lembro aquela mensagem, quando faz... Cara, só vai acontecer isso se você achar que foi vergonhoso, que foi um mico. Se você colocar esse peso. Se você não colocar, não vai ser. E eu tenho amado fazer isso. Porque às vezes dá certo, às vezes eu consigo o que eu quero. Às vezes eu não consigo. E tá tudo bem. Porque a pessoa também tá bancando. Assim como aquela menina do karaokê tava no direito dela de me perdoar ou não. Ela não é obrigada a me perdoar. Aliás, a gente não é obrigada a perdoar os outros. É bom, é importante o perdão. Aí entra naquelas questões mais... vou falar espiritualista para não dizer religioso, mas o perdão é bom pra gente. Não é nem pro outro, é pra gente. Porque daí tira aquele peso, tira aquela mágoa, tira aquela angústia de dentro de nós. Mas se a pessoa não quer perdoar naquele momento,
Ela tá no direito dela. Se eu não quiser, se você fizer alguma coisa aqui pra mim, eu não quiser te perdoar, eu tô no meu direito. Assim como eu posso te perdoar, mas também não querer você na minha vida. Eu tô no meu direito. É isso que a gente tem que entender. Que a gente tem que parar de ter medo. E bancar nossas vontades. E parar de achar que o mundo gira em torno da gente. Eu sei que é importante a gente se ver como protagonistas da nossa própria história, principalmente pela questão da nossa autoestima, né? Pra gente trabalhar a nossa autoestima. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode chegar no nível narcisista de achar que foda-se o mundo, eu sou maior que todo mundo. Mas também não no nível assim, ai, que vão pensar de mim? Ai, se eu usar essa roupa, ai, se eu for em tal lugar, ai, se eu postar essa foto, ai, se eu mandar essa mensagem, ai, a pessoa me mandou uma mensagem, eu mandei 3, vai achar que eu tô emocionada. Deixa achar que você tá emocionada, deixa. Às vezes a pessoa nem vai pensar nada, é uma coisa da sua cabeça, é uma paranoia. Por exemplo, esses dias, não. Enfim, eu não gosto que pega no meu cabelo. Eu não gosto, gente. Principalmente quem tem cabelo cacheado. Eu, desde a época que eu tinha o cabelo liso, eu já não gostava. Mas eu acho que agora com o cabelo cacheado, parece que a gente cria mais essa. Porque, cara, desmancha e fica. Qualquer coisinha já desmancha, já fica frizz. Já... Quem tem cabelo cacheado, quem tem cabelo crespo, sabe? Dá mais, dá mais trabalho, né, pra gente cuidar e tudo mais. E eu tenho agonia quando as pessoas encostam no meu cabelo. E daí, uma amiga minha, a gente, enfim, tô gravando uma série agora, e daí ela encostou no meu cabelo e tal. E, tipo, eu só falei, cara, não encosta no meu cabelo, eu não gosto. Eu não gosto porque eu não tenho esse problema de falar as coisas na hora pra pessoa que me incomoda. Porque eu acho que eu, por muito tempo, eu fui esse tipo de pessoa que eu não falava, ficava quieta. E hoje em dia eu falo. E muitas vezes eu acabo saindo até como arrogante. Mas eu não ligo mais. Antigamente eu até ficava, ai, será que eu passei a vibe de arrogante? Hoje em dia eu não tô nem aí se eu tô passando a vibe de arrogante, porque eu acho que se a pessoa tiver maturidade, ela vai entender que eu falei aquilo porque eu não gostei. Eu pontuei algo que eu não gostei no momento. E daí ela vai sentar, vai conversar, vai resolver. Vai entender meu lado. E se ela se sentir desconfortável com algo que eu falar, ela também vai me falar e eu vou me desculpar. E tá tudo certo, porque é isso que adultos funcionais fazem. Ou pelo menos deveriam fazer, né? Essa minha amiga ficou chateada porque eu falei isso pra ela. E daí ela parou de me seguir nas redes sociais, enfim. E daí depois ela ficou brava por uma outra coisa que eu falei pra uma amiga dela que eu nem conheço. Tipo, tava conversando sobre contrato. E daí eu só falei, cara, todos os lugares porque eu moro sozinha desde os meus 18 anos. Eu alugo casa, apartamento, kitnet, os caralho. Desde os meus 18 anos eu lido com contrato, com essas coisas, com essa responsabilidade. E tanto lá no Mato Grosso do Sul quanto aqui em São Paulo, todo contrato que eu, enfim, loquei, que eu participei, que eu assinei, eu tinha que entregar o lugar que eu morei pintado, porque eu recebia pintado, eu tinha que devolver pintado, a não ser que eu não recebesse pintado. Mas aí a gente já deixava acordado desde o início no contrato. E daí essa menina discordava de mim, ela, não, tá errado, que isso aí tem que ir na justiça, atrás dos seus direitos. Aí eu, gente, nada a ver isso. Falei, minha mãe tem casa, ela aluga casa lá em Bodoquena, tipo, é assim. Nada a ver. Tudo bem que provavelmente eu devo ter falado de uma forma muito mais ríspida, muito mais grossa. Não justifica, né, eu ter gravado 12 horas e tá cansado, tô chegando em casa à noite. Não justifica, mas assim, eu só falei, cara, é assim. Desde quando eu alugo, é assim. E daí a guria ficou puta e descontou na minha amiga, que é amiga dela, enfim. E achou que ela tava me defendendo e ficou brava com ela. Mas assim, paciência. A guria tá no direito dela de ficar brava. Eu tô no meu direito de achar que o que eu falei eu tô certo, porque é assim que são os contratos. Pelo menos todos que eu assinei, eram assim. Mas não vejo motivo pra pessoa colocar um peso maior do que é. Entende? De deixar aquilo maior do que ele é. Ser passível de me bloquear no WhatsApp, eu
no Instagram, sei lá. Óbvio que também é a pessoa bancando a vontade dela. Se a vontade dela, pra eu me proteger, eu me senti atingida, eu não quis conversar sobre o assunto, eu preferi bloquear, tá tudo bem. Se é assim que você quer lidar com as suas coisas, tá tudo bem. Não tô dizendo que o que é certo ou o que é errado. Eu acho que cada um lida da forma que tem que lidar. E com o tempo a gente vai aprendendo a melhorar, porque eu mesma, eu nunca fui de conversar, eu sempre fui de guardar as coisas pra mim, ficar na minha. E isso vira problemas na gente. Vira, enfim. Eu tinha problema pra chorar, eu tinha problema pra falar, e daí isso afetou minha voz. Ano passado, e uma parte desse ano foi toda em cima disso, problemas com a minha voz, problemas de saúde mesmo, de ter cisto, enfim, e ficar rouca e perder a voz e não conseguir falar. Mas eu fui trabalhando, fui fazendo terapia, fui conversando com as minhas roommates, com os meus amigos e tendo voz. E hoje eu tenho voz. O podcast é um lugar que eu tenho dado voz também. Tanto que o nome é esse, né? Olha que ironia, né? Dando voz aos meus pensamentos. Porque eu tô dando voz ao que eu sinto. E eu acho que a gente tem que dar voz, não só a nossa voz mesmo, de fato, o que a gente tem que dizer, o que a gente tem que falar, mas o que a gente tá sentindo. As nossas vontades, os nossos desejos. E parar de se preocupar com o que o outro vai pensar. Não foca no que o outro vai pensar. Só no que você quer. Você tá feliz em sair de amarelo? Saia de amarelo. Ai, mas eu queria usar uma roupa verde fluorescente. Usa roupa verde fluorescente. Ah, porque eu queria toda de preto, mas o sapato, sei lá, vermelho. Usa o sapato vermelho, cara. Eu gosto de São Paulo por causa disso, que as pessoas, pelo menos em questão de moda, ninguém fica um copiando o outro. É tipo assim, eu quero enfiar um trem aqui em cima, eu vou enfiar. Eu tô de cropped agora, por exemplo. Aí eu quero colocar um blazer em cima, eu vou colocar um blazer. E eu não vou me importar com o que os outros vão pensar. Começa a praticar isso. Sei que não é fácil, não é do dia pra noite. E eu vou ser hipócrita se eu falar pra você, a partir de agora você vai sair e não vai ligar pra opinião dos outros. É mentira. Porque eu ainda ligo. De vez em quando eu me pego em umas armadilhas. Tem coisa que eu não ligo, que já é tipo, ok. Mas, por exemplo, eu até então eu tava de boa, assim. Tava levando bem, de forma tranquila, a minha conversa, enfim. Sei lá o que eu tava tendo ali, mas enfim, eu tava conhecendo a menina tava me conhecendo. Tava levando de forma leve. E, tipo assim, tinha dia que a gente nem conversava e era normal pra mim, era tranquilo, porque não tinha um peso. Aí, a partir do momento que eu coloquei um peso numa única situação que não tinha nada a ver, virou uma bola de neve. E sempre vai ser uma paranoia da nossa cabeça, que não condiz com a realidade. Que loucura, né? Que loucura. Tudo isso porque a gente ficou com medo. E o medo, né, quando a gente vai falar de física quântica, enfim, é a frequência mais baixa que existe. E eu vejo quantos amigos incríveis, foda, talentosos eu tenho que não estão aonde merecem estar. Porque eu vejo o medo neles. Que eles têm medo. Sei lá se é aquele medo de dar certo, mas eu acho que é o medo de bancar aquela síndrome do impostor, da impostora, enfim. E o medo de bancar também, porque não vai vir só coisas boas, né? Quando a gente chega onde a gente quer, a gente tem que assumir também os problemas que aquilo vai trazer. Por exemplo, eu sou atriz, eu amo a minha profissão, eu amo o que eu faço, eu amo estudar, eu estudo muito, tô fazendo uma série agora, tô estudando, produzindo conteúdos pra internet também, tô aqui fazendo podcast, tô fazendo coisa com outros amigos, e a gente tem que bancar isso. Porque a partir do momento que a gente estourar, não vai ter só os louros. Vai vir hater, vai vir gente falando mal do nosso trabalho, vai ter impostos que a gente vai ter que pagar, porque vai estar ganhando muito mais do que tá acostumado. Então a gente tem que bancar também
as coisas boas, mas também as coisas ruins. Você quer subir de patamar, você quer melhorar de vida, você quer melhorar como pessoa, você tem que bancar isso. Ah, eu quero ter um corpo mais bonito, mais sarado, quero ser mais gostosa, não sei o quê. Você vai ter que bancar, você vai ter que fazer dieta, você vai ter que fazer academia, fazer um esporte, enfim. Você vai ter que pagar o preço. Não tem como chegar onde você quer chegar se você não pagar o preço, se você não bancar tudo que vem junto. E tudo que vem junto nem sempre vai ser só as coisas boas, vai vir as coisas ruins também. Isso implica você abrir mão dos seus medos. Ou nem abrir mão, entender que tem um medo ali, mas avançar. E com medo mesmo, né? Aquele clichê, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo. E bancar ele. Parar de ligar para a opinião dos outros, das pessoas. E assumir que a vida é como ela é. E se o outro realmente te julgar, deixa julgar. É uma linha de pensamento dele, não te interessa. E uma coisa que eu acho que me conforta quando eu falo sobre esse assunto e quando eu banco essas minhas vontades, é que se a pessoa me interpretar mal, ou se a pessoa não me acompanhar, ou se ela não quiser mais fazer parte da minha vida, tá tudo bem, porque é um direito dela e ela tá bancando, mas também eu vejo como uma coisa boa pra mim. Porque sempre que uma porta se fecha, eu sempre imagino uma muito melhor abrindo. Sempre que pessoas saem da minha vida, eu vejo que pessoas melhores surgem no lugar. E não significa que eu tô substituindo, não, mas aquelas pessoas deram o que tinha que dar até o momento que tinha que dar e tiveram que passar pela sua vida até o momento que tiveram que estar ali. Mas coisas melhores vão surgindo e você também é uma versão melhor. Você era uma versão ruim para alguém. Aí hoje você é uma versão melhor de você mesma para outras pessoas. Talvez aquela lá não conseguiu conhecer quem é você agora. Mas as pessoas que estão agora do seu lado te conhecem, te admiram. E isso que eu acho incrível na vida. No quanto tudo muda, tudo é cíclico. E o porquê a gente não precisa ficar se apegando a nada. Porque as coisas vão mudar de qualquer forma. Você vai mudar. Não tem por que ficar se apegando ou colocando esse peso todo. Não precisa. A vida é leve. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês puderem, compartilhem nas redes sociais de vocês. Compartilhe com um amigo, com uma amiga. E comenta aqui também o que você achou. Se você já passou por isso, se você já teve alguma experiência parecida. É muito gostoso de ouvir vocês também. Eu amo quando vocês vêm conversar comigo, tanto aqui nos comentários, quando vocês me mandam também DM no Instagram. É muito gratificante. É isso. Espero que a minha alma tenha falado com a sua. E nunca se esqueça, abrace o teu jardim e floresça. Beijinhos!